até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Boa noite, boa madrugada aí para o nosso pessoal. Enquanto o mundo pede um pouco mais de calma, a gente acelera. Esse aí é Lenine, essa música é Paciência, coisa que anda tão rara, assim como a vida, uma moto. E esse aqui é Rubem Gonzalez. Essa aqui é a conversa ao pé do rádio. Sem mais delongas, acho que a música já diz metade do programa. Então, vamos tocar o nosso barco. Bem, e hoje, meio-dia, morreu o jornalista Ricardo Boechat e o piloto, não podemos esquecer. Foram duas vidas, por favor. Nenhuma vida vale mais do que a outra. Não é a fama que faz a vida aos olhos do criador, do dono, de quem está por trás disso tudo, quem puxa as cordas, quem balança os dedos. Então é o seguinte, foram duas vidas. Não me recordo agora o nome do piloto. Não chega a ser uma falha imperdoável, porque os pêsames vão para os dois. A primeira coisa, o meu comunista favorito falando lá atrás, eu vou ter que parar ele um pouco, né? Senão ele não vai dar sossego para a gente. Boechat morre, né, num momento ímpar do nosso cenário político, onde pessoas, onde jornalistas de opinião forte, não que eu concordasse com todas as suas opiniões, existia um sentimento ambíguo meu em relação ao Boechat, e não é a sua passagem, é a sua morte que vai mudar isso. Isso não quer dizer que eu desejava a morte dele, absolutamente, nem de ninguém. A princípio eu não desejo a morte de ninguém. Não desejo a morte do meu pior inimigo, não desejo a morte do pior bandido, contanto que ele arreie o fuzil, levante os braços e fale assim: eu tô fora. Então, daquele momento em diante, ele deixou de ser um ponto de energia negativo. Não existe energia negativa, toda energia é positiva. Mas é o seguinte, a princípio eu não tenho ódio de ninguém, mas eu tinha esse sentimento ambíguo. E via isso, pior ainda, na esquerdinha festiva, né? A esquerda festiva tinha uma relação de ódio com o Boechat enorme, e hoje eu vi ela se esvair. Ela foi substituída por um processo conspiracionista. É muito cedo você analisar um acidente aéreo. Eu tenho uma característica, eu tenho uma experiência que poucos aqui vão ter. Poucos. Eu tenho mais de 400 viagens de helicóptero. Viagens longas, em helicópteros para offshore, sobre o mar. Voo perigoso, voo instável. Levou a vida de muitos amigos meus. Muitos amigos meus morreram. Amigos conhecidos, né? Outros colegas de trabalho morreram nesse período que eu trabalhei embarcado. E uma geração antes ainda tinha sido pior, no sistema de implantação da bacia de Campos, onde a segurança era mais negligenciada, e onde a segurança é negligenciada, os acidentes acontecem, é exponencial, é incrível, tá?
Mas eu vejo isso aí, eu vejo com reservas. Eu não sou conspiracionista. Eu não vivo nesse meio, eu não vivo nesse mundo. Por mais que às vezes eu bote aqui algumas teses, algumas teorias, isso aí é para pensar. São coisas sem explicação lógica e onde a explicação oficial não cola. Como pirâmides, como grandes monumentos, como situações passadas, que as coisas não encaixam, mas não encaixam mesmo. Não tem como, não havia tecnologia, não havia know-how, não havia nada disso aí. Né? Porque isso é uma coisa que se perdeu, mentira. Você precisa de ter técnica, tecnologia para você mexer com massa, com alguma coisa. Então, pulando isso aí, a gente vem para o fato ocorrido. O que ocorreu foi um acidente, por enquanto, a princípio. A aeronave era um Bell Jet Ranger 2. Eu posso falar bem disso porque, primeiro, que eu sou aficionado por aeronáutica. Armamento, aeronáutica, aviação, tudo que voa, tudo que se mexe, né? Tudo que é máquina me fascina. E eu sou um técnico mecânico, a minha formação é essa. Eu tenho especialização em turbomáquinas e aquele ali era um Bell Jet Ranger 2 de 1975. Vocês vão falar, é muito antigo, não tem nada a ver. Os aviões e helicópteros, eles passam talvez pelo órgão mais sério que existe hoje no Brasil em termos de inspeção, que se chama ANAC, o antigo DAC. E era uma aeronave que tinha 43 ou 44 anos de idade, mas ela estava com todos os seus certificados de aeronavegabilidade em dia, ou seja, célula, motor, aviônicos, tudo. Aquilo ali é tocado por uma turbina, não é como muita gente pensou, não é um R-44, é um Robson de motor a pistão. Aquilo ali usa uma Allison 250 de 420 HP. Essa aeronave começou a fabricar em 67, é fabricada até hoje. Foram fabricadas mais de 7 mil. Né? E a princípio, o que ocorreu ali... Estou dando uma explicaçãozinha técnica, gente. O helicóptero pode ter ocorrido uma pane, porque existe uma testemunha, que aí depois vem o quadro de fatalidade, né? Uma testemunha falando, eu dou mais detalhes para frente. Foi aquela mulher, aquela feminista. Aquilo é uma feminista. Eu tenho os vídeos aqui, aquilo é uma feminista de verdade. Subiu na boleia do caminhão, arregaçou, ela é vendedora, estava de moto do lado, partiu para dentro. Ela só não puxou o Boechat de dentro das ferragens porque não deixaram ela ir. Aquilo que é um exemplo de feminista. Meus parabéns para as feministas. Tem gente que acha que ser feminista é ficar garganteando com o microfone na mão, exigindo privilégio. Aquela mulher ali, sim. Então é o seguinte, o que acontece, aparentemente, tudo aqui é um campo de hipóteses, não tem nada de certo, mas aparentemente a aeronave não vinha em pânico, ou seja, a pane pode acontecer sim, porque quando o motor falha, quando há uma falha no motor, a falha do motor pode acontecer por vários motivos, inclusive um pardal. Um singelo pardal. Aquilo ali, como eu falei, é uma turbina Allison. Uma, não tem duas. Eu, quando voava no mar, a Petrobras exigia que nenhuma aeronave monomotor viajasse. Todas tinham que ser bimotor. Ou seja, são duas turbinas. Aquela ali, não. Então, ele pode ter feito um processo chamado autorrotação. A autorrotação é um processo onde ele desacopla o motor, né? Ele desacopla o motor do sistema, o rotor, né? Inclusive aquilo que tem em cima de um helicóptero, o nome daquilo é asa rotativa, tá? Aquilo ali não é hélice, não. Hélice é o que tem o avião. Aquilo ali é a asa rotativa. O perfil daquilo ali é de uma asa. Ele desacopla o rotor do sistema, tá? E dá giro livre. E vira o passo a inclinação da hélice, porque, para quem não sabe, um helicóptero parado, voando, girando, subindo, ele tem sempre a mesma rotação. Ele não é um ventilador que você acelera ele. Eu quero mais potência. Vou aumentar o ventilador. Não é nada disso. A rotação dele é de 300 a 400 RPM,
aquele rotor principal, onde tem a asa rotativa, e é aquilo que ele vai rodar. O que vai mudar é uma coisa chamada coletivo, tá? Que vai fazer a inclinação daquilo ali. Ele tira a inclinação, a aeronave desce, mergulha, e quando está próximo do solo, ele faz uma reversão e cria um colchão de ar, e a aeronave pousa em segurança. Ele faz isso até para evitar uma coisa chamada efeito cone. Mas isso aí é detalhe demais, vocês não precisam saber disso tudo, não. Isso daí é porque eu gosto. É porque foram 16 anos voando. Tomei muito susto. Eu já fiz vários voos que eu levantei voo e do lado de fora parece que tinham pintado as janelinhas com cal, né, branco. Eu fui no meio das nuvens, pousei no meio das nuvens e não vi nada. Quando a gente entra numa aeronave para trabalhar embarcado, a gente fala assim, num tempo fechado, a gente fala assim, eu estou entregando a minha vida nas mãos de Deus, nas mãos de alguma coisa. E você se resigna, abaixa a cabeça, a adrenalina toma conta do teu organismo e você vai resignado. Vibração, tremedeira, qualquer coisa. Nas aeronaves menores eu sempre sentei atrás do piloto, sou sádico, né? E eu conheço todos os equipamentos que são dobrados, né, para o piloto e para o copiloto, todos os indicadores, potência, torque, rotação, pressão de óleo, e eu ia monitorando a viagem inteira. Inclusive a minha penúltima viagem que eu fui embarcar na P-25, houve uma pane no piloto automático e o helicóptero ficou bem cambaleante e não foi nada demais, mas foi um susto muito grande que eu falei, chegou a hora. Quase 400 viagens, chega, o momento é esse. Então é o seguinte, aparentemente, o que houve ali foi um processo, porque o que acontece? Os helicópteros na área urbana de uma cidade igual a São Paulo, eles voam muito baixo. Normalmente dão para eles aerovias baixas para eles não influenciarem na rota de aviões. É normal isso. Então, o helicóptero tem uma coisa chamada curva do homem morto. Tá? É um vetorial, é um gráfico que leva em consideração velocidade e altitude, em que se ocorra alguma coisa, ele tem a chance de recuperar a aeronave. E provavelmente os voos pela cidade são críticos. Eles andam muito perto dessa curva do homem morto. O nome já é sugestivo, né? Então é o seguinte, o tempo de reação é muito pequeno. Quando ele sente a falha no rotor, e que toca o alarme, ele tem que pegar aquele coletivo e empurrar para baixo, tá? E nem fazer conta, porque senão a aeronave pode entrar no efeito cone e descer em parafuso. Então ele faz isso para evitar isso. Para o ataque todo, a aeronave desce e ele tem muito pouco tempo, se ele estiver baixo, para escolher onde vai pousar. Aí entra a testemunha, a mulher que estava do lado, que disse que se o helicóptero não tivesse batido no avião, no caminhão, teria pegado nela. Ela fala que está no G1, que o avião bate na mureta e o Boechat, que ela não identificou como Boechat, pula da aeronave. Ele pulou da aeronave quando ela estava descendo. Quando ela bate na mureta, ela falou que ela bateu, se quebrou em duas e girou. E, lamentavelmente, um pedaço da aeronave cai em cima do Boechat. Talvez não tenha sido fatal, porque a aeronave ela não é muito pesada, só a seção central que é pesada, as outras não são. Mas aí há o incêndio e ela falou ainda, é um pouco macabro falar isso, mas é a verdade, ela fala que ele ainda estava vivo e pedindo ajuda. E ela tentou chegar perto e o pessoal, não, vai explodir. Ou seja, se tivesse alguém se tivesse um cara como eu lá, ele ia sair de lá, porque eu ia entrar e ia pegar. Ah, você está falando de conversa? Não, não. Eu tenho histórico disso. Eu não meço nessas horas. Já aconteceu comigo. Eu já fiz isso. Já aconteceu isso para salvar um defunto. Eu fiz isso para salvar um defunto. O cara estava morto nas ferragens. E o patrulheiro rodoviário federal, chegando perto de Rio Bonito, falou, deixa queimar. Eu falei assim, é porque o cara que está lá dentro não é teu parente.
Ele não vai pegar fogo. E eu parei com o caminhão, caralho, tirei uns 20 extintores, sequei lá e conseguimos com um tesourão cortar o cabo de energia da bateria e realmente o carro parou porque estava pegando fogo dentro do painel. Era uma picape Corsa. Não sei quem é o cara, nunca vi na minha vida, não conheço a família. Fiz por humanidade, fiz por fazer, fiz porque faço. Tenho bastante conhecimento na área, então faria. Mas a vida é assim. O lado... Então é o seguinte, essa esquerda que aí está, ela tem que ser um pouco mais responsável. Eu não estou aqui para afirmar, não estou aqui passando pano para ninguém, até porque se houve um atentado, foi de quem? Saiu da onde? Quem foi que mandou? Vamos botar nome aos bois. Se o negócio é tão sério assim, gente, vamos parar de conspiracionismo, porque isso não está ajudando o país em nada, não está ajudando ninguém em nada. Não. Isso é absurdo. O que eu falei hoje cedo para o Cláudio quando eu recebi a notícia, eu passei para ele, depois ele passou para mim, a gente conversando, eu falo assim, gente, é isso que a gente leva da vida, a morte. Tá? Eu não sei se foi Sócrates uma vez que falou isso, quando ele estava condenado à morte e a mulher dele ou alguém, eu não lembro a história, que chegam e falam para ele, cara, é só tu voltar atrás e eles te salvam. Ele falou, mas me salvam de quê? Eles vão te matar. Ele falou assim, mas eles vão me matar e vão virar eternos? Não. Eles também vão morrer, eles também estão condenados à morte. Todos nós estamos condenados à morte. Todos nós vamos morrer. Tá? Não é frieza, não é nada. Eu sinto muito pelo Boechat, sinto realmente. Era um bom profissional, diz que tinha um salário fantástico, ganhava uns 500 mil reais por mês. Eu não sei se ele valia 500 mil reais por mês. Eu só tenho certeza absoluta que nenhum ser humano vale 500 mil por mês. Ele talvez valesse, mas eu não acho que nenhum ser humano, num planeta onde tem gente que não tem onde comer, não tem onde dormir, não tem onde viver, não tem como tirar o sustento de amanhã, alguém ganhar 500 mil reais por mês é um despropósito. Até porque naquela empresa mesmo deve ter um monte de gente lá que chega no final, acaba o mês e a comida acabou antes, mesmo lá dentro, no próprio conglomerado que ele trabalha. Mas não é isso aqui que eu vim fazer julgamento. Eu vim fazer como diz a música lá, tá? É a vida, tá? Nós temos que ter paciência. A vida é assim. Ela se fecha nesse ciclo. A vida nossa só se fecha no ciclo da morte, quando a gente morre. E a gente morre de várias formas, de várias maneiras. Voar é perigoso. Voar de helicóptero é mais perigoso ainda. Foi a atividade mais perigosa que eu tive na vida. Eu nunca tive medo da plataforma. A plataforma, para mim, era um ambiente tranquilo. Eu sempre tive medo do helicóptero. Sempre. É um meio de transporte e as pessoas muito ligadas na sua vida, no seu cotidiano, elas deixam isso para lá. E eu, como sou um cara da área, eu sou um cara que eu entro dentro de um avião e eu fico olhando para a turbina e fico vendo a turbina trabalhar. Eu sei como é que ela trabalha, eu conheço os ciclos dela, conheço tudo. Então eu tenho uma viagem intensa. A minha viagem não é tão calma quanto o cara que ignora aquilo ali. Eu jamais entraria dentro de um Jet Ranger para ir para Campinas. Falei, não, vamos de carro, bicho. Eu não vou, não entro dentro daquilo. Eu não entro numa aeronave monoturbina, mas nem fudendo. Se o cara não botar um esquilo, um 355 lá, pelo menos bimotor, eu não entro. Eu não entro em helicóptero, eu conheço bastante de monomotor. Nesses R-44 com motor a pistão, só se for sequestrado. E se for sequestrado, tem que ser amarrado e anestesiado, que nem fudendo. Tá? Então é o seguinte, gente, houve um acidente a princípio, houve uma morte, as investigações vão a termo. Teve um colega meu que chegou e falou assim, porra, o piloto pode ter sido envenenado e passou mal e caiu. Olha, é questionável, porque o veneno ou ele começa a agir logo, ou ele começa a agir lentamente. Se ele começa a agir lentamente, é o suficiente para o cara pousar. Pousar uma aeronave dessa que está voando aqui não é difícil. Não é difícil porque elas voam muito baixo. Então eu acho essa tese um pouco furada. É conspiracionismo puro. O Boechat é aquele cara que atirava em todo mundo. Tá? Ele, de vez em quando, era meio macaco em loja de louça. Tanto é que os petistas, e principalmente os lulistas,
os Lula Minions, eles um dia estavam amando o Boechat, no outro dia estavam chamando ele de filho da puta, de bandido, de marginal, canalha, esse filho da puta. Eu só acho que ele fazia o trabalho dele direito, porque a direita chamava ele de comunista e os comunistas chamavam ele de fascista. Então ele estava mais ou menos como hábito de futebol, né? Odiado pelos dois lados. Então é mais ou menos isso que um árbitro tem que ser. Quando o árbitro começa a ser amado muito por um lado, o negócio começa a ficar suspeito. E daqui vai as minhas condolências e que vocês abram o olho para a vida. Eu vou falar aqui o que ele falou ontem, eu vi, foi o que mais me chocou, foi ele falando que amanhã 7h30 eu estou aqui, ele não vai estar. E eu vou falar para vocês aqui, amanhã nós estaremos aqui se Deus quiser. E Deus pode não querer. Para mim, para um de vocês, para qualquer um, para todos nós, para ninguém, de repente o ciclo se fecha. E a gente não tem ingerência sobre isso. É por isso que eu me bato nisso aqui, é por isso que eu não gosto de fofoca, é por isso que eu não gosto de intriga e é por isso que eu quero a resolução de todos os males. A gente tem que ter paciência. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.